Boa noite, pessoal. Hoje vamos para mais um nosso encontro. Vamos falar sobre a Tefilat Amidá, né? Até o momento a gente vem trabalhando aqui as leis de Tefilá. Já falamos dos Korbanot, já falamos da Psuquei de Zimra, falamos do Shema Israel. Agora vamos abordar a Tefilá Amidá, né? A Shemona Esrei. Como sempre, a gente está fazendo uma abordagem geral, né? Não estamos entrando em detalhes ainda, né? Para que a gente possa ter um entendimento básico do que é cada questão, cada tema, né? E prontamente vamos começar a entrar, já estamos terminando aí esse programa desse primeiro ano de conhecimento do judaísmo, essa primeira esclarecimento das ideias do que é, né, de todas as partes, da Kashrut, também da Tefilá, das Halachot, de tudo isso, do Limud Torah. E estamos começando, né, na verdade já estamos terminando já esse período, está muito próximo de terminar essa parte, e a gente vai começar a entrar a fundo cada tema. Né? Para a gente poder entrar a fundo, primeiro tem que saber o que é que tem que se estudar, né? O que é que se estuda. Essa é a opinião de Rambam, quando ele escreve Pirusha Mishnah, né? A intenção dele é que as pessoas, ao estudar a Mishnah, ao estudarem o Talmud, somente entrem no Talmud quando já souber qual é a Halakha. Né? Primeiro a pessoa tem que saber o que é que tem que fazer, o que é que tem que, qual é a Halakha como é, em que está obrigado, o que é puro, o que é impuro, o que é kasher, o que é taref. E aí só então poder entrar dentro das discussões, porque não vai se perder no caminho. Né? Sabe que pode dar muitas voltas nas discussões, mas ele sabe que no final a halakha como é. Então vai discutir, passar as discussões para ter um entendimento de como se chegou nela, né? E aumentar o conhecimento. Então, Tefilat Amidá. Quando a gente vai falar de Tefilat Amidá, né? Shemona Esrei, a gente começa com explicar um pouco sobre o que é o Minyan, sobre o que é o quórum, né? Muito embora que a Tefilá ela possa ser dita, ela possa ser recitada individualmente, certo? Não tem nenhuma restrição de que a pessoa faça a sua Tefilá de forma individual. Mas a gente vai ver hoje, no decorrer do nosso encontro, que a Tefilá individual ela tem uma certa desvantagem, né? Que a pessoa estando só, ela responde por si mesma, né? Quando a pessoa está em grupo, né? No público, então vai se responder pelo grupo como um todo, né? Então, o Kadosh Baruch Hu olha para o Minyan de uma perspectiva diferente do que se estiver olhando a um indivíduo. Então, sem sombra de dúvidas, que Deus se revela neste mundo em todos os aspectos da nossa vida. Né? A revelação, a manifestação de Hashem neste mundo, ela se dá em tudo. Né? Como dizem, sabe, desde a folha que cai, né? Aí se vê a obra de Hashem. Né? Se vê a revelação de Hashem. Mas, para temas de santificação, ou seja, quando a gente se junta para dizer, não, eu quero santificar a Hashem, né? Uma declaração pública de fé, uma declaração de emuná, né? A pessoa diz, não, eu creio em Hashem. Isso toma mais força quando se faz frente a 10 pessoas. Né? Que é considerado que em 10 pessoas se tem a manifestação da Shekhinah. Né? O Minyan também ele nos atende à necessidade não somente de uma declaração de fé, ou seja, de fazer a Kedushá, a santificação de Hashem frente das pessoas, senão que também as nossas preces, nossos pedidos, eles têm maior alcance, né, de ser recebido quando está com o Minyan. Né? Diferentemente do que a pessoa faz ela de forma individual. Porque quando fazemos individual, então somos julgados pelas nossas ações. Quando fazemos com o Minyan,
né, com um quórum de 10 pessoas. Então, a Kadosh Baruch Hu já vê esse quórum como parte de Am Israel e já julga como um julgamento geral, né, com todo o Am Israel. E aí sempre sai mais favorável, né? Como está escrito no Passuco de Tehillim, Elohim Nitzav, né, Ba'adat El. Mas é Ba'adat El, que Kadosh Baruch Hu, ele está na reunião dos justos, dos santos, né? Dos juízes. Né? El, no caso aqui, né, Dat Elohim, quem é Dat Elohim? Dat Elohim é a congregação de Israel, certo? É aqueles que testemunham por Hashem, certo? Então, Kadosh Baruch Hu, ele se encontra justamente com quem? Com aqueles que testemunham sobre ele. Então, quando se fala de Minyan, aí a gente vai encontrar a Shekhinah, né? Que a Shekhinah vai fazer-se presente quando há reunião daqueles que atestam sobre Hashem. E claro que a tefilá individual é recebida, né? E ela também traz a Shekhinah. Ela tem a sua fonte, ou seja, a pessoa também se encontra com a Shekhinah tefilá individual. Contudo, ele fica à mercê das suas próprias ações, do seu próprio julgamento. Ok? De forma que, veja que interessante, quando se fala em Maseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, de arrependimento, né, que está entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, esses 10 dias aí, ensinam os sábios que nesse momento a Kadosh Baruch Hu escuta a tefilá de todos. É a Melech Bassadeh. O rei está no campo e ele vai escutar a tefilá aí. Significa que nesses dias, né? Nesses dias, a Kadosh Baruch Hu vai escutar a tefilá, inclusive se a pessoa rezar sozinha. Diferente das demais dias do ano. Né? Demais dias do ano, se a pessoa rezar sozinha, vai depender se ela tem mérito suficiente para que sua tefilá seja recebida. Ou seja, ela pelo menos tem que ser uma pessoa benoni, porque se for um rachá que reza, né? E não faz chuva, né? Porque a partir do momento que ele faz chuva, ele Kadosh Baruch Hu escuta toda a tefilá, né? Daqueles que o buscam com sinceridade. Mas se ele não busca com sinceridade e faz sua tefilá assim, naquele momento de angústia, não, porque eu tenho que me livrar disso aqui, achei me ajuda, né? Kadosh Baruch Hu não vai escutar, né? Kadosh Baruch Hu não atende a tefilá do perverso. Okay? Em que ocasiões o minyan é obrigatório? Só vai no Beit Knesset e diz, não, está faltando minyan. Mas se a pessoa vai no Beit Knesset somente e vai ter uma reunião ou uma, digamos assim, vai haver uma aula, né, um shiur no Beit Knesset, como a gente está fazendo aqui o nosso shiur agora. Será que estaria obrigado nesse shiur, nesse encontro, ter 10 pessoas? Né? Não necessariamente, não é obrigatório, né? Também se fosse uma refeição, também seria obrigatório. Então, o minyan, ele está obrigatório quando a gente vai tratar de rituais que vão manifestar a santidade de Hashem. Né? Então, todo ritual judaico em que a santidade de Hashem vai ser exaltada, então aí se faz necessário o minyan. Estamos falando de Barechu, né? Quando na Tefilá, quando vai se recitar Barechu, isso se diz como minyan. Não se pode dizer de forma individual. Quando dizemos Kadish, certo? O Kadish também deve ser dito em minyan, porque ele é uma santificação de Shem Hashem, né? E não somente que ele consola o enlutado, aqueles que estão de luto, mas ele consola manifestando a grandeza de Hashem, para que as pessoas vejam, não, Hashem é grande o suficiente e vai ressuscitar os mortos, você vai reencontrar a sua família, você deve aceitar, né, os desígnios de Hashem. Então, no Kadish também se faz falta, né? O minyan, faz necessário o minyan
para a recitação de Kadish. Tanto é que é muito comum, quando as pessoas vão fazer a Haskará, né, que é a memória do falecimento de algum ente querido, chama pessoas na Haskará para poder recitar Minyan, em memória do seu falecido, né? E seja isso dentro do cemitério ou no Beit Knesset, né? Ou na própria casa, né, da família lutada. Na leitura pública da Torá. Se estamos falando de leitura individual da Torá, ou um estudo normal, ou seja, sem ser uma leitura pública, né? Então não tem nenhum problema, pode ser feito sem minyan. Mas toda a leitura pública, assim como foi determinada pelos sábios, que é a leitura de segunda-feira, de quinta-feira, de Shabbat, juntamente com os dias santos, né? Yom Tov, e Rosh Chodesh, bem como de jejuns, são consideradas leituras públicas. E as leituras públicas devem ser feitas desde um rolo de Torá, né? Um Sefer Torah Kasher, e na presença de um minyan. Ok? Outra situação que necessita a presença de minyan é a repetição da Amidah, né? Porque a repetição da Amidah é considerada, para a maioria das opiniões, como sendo a tefilá pública, né? Então, a tefilá pública se faz necessário a presença de um minyan para que essa tefilá seja recebida. Considerar, não somente por ser recebida, mas também porque nela se recita Kedushá, né? Ela tanto é pública, ela tanto necessita ser recebida, como também ela tem menções de Kedushá. Então, todo aquele que tem Kedushá necessita minyan, tudo aquilo que é público e manifesta aí a Kedushá também necessita minyan, né? E para que a tefilá seja recebida, necessita minyan. Igualmente, Birkat Kohanim, né? Porque em Birkat Kohanim, diz na Torá, Kod varechu et bnei Israel. Assim vai bendecir, vai abençoar os filhos de Israel, né? Então, não está falando aí no individual, senão no plural. Então, o plural reporta a coletividade. O Birkat Kohanim também se faz necessário a presença de 10, né? Contando com os Kohanim, contando com o Hazan, que sejam pelo menos 10 pessoas que se reúnam, e aí se pode fazer também Birkat Kohanim em Hazarat Hashatz, né? Na repetição da Amidah. Katuv b'Masechet Megillah, e depois se repete também em Masechet Berachot, Venikdashti betoch Bnei Israel, e serei santificado, né, dentro de Bnei Israel, com o passuco de Sefer Vaikra, e aí está escrito, o que é que dizem sábios? Kol davar shebekdushá lo yeh pachot me'asará. Ou seja, que não se pode dizer nenhum tema de santidade, né, que não seja na presença de 10. Você pode dizer se está estudando, né, mas recitar isso de forma pública se faz necessária a presença de 10 pessoas. Okay? Qual é a importância do minyan, então? Né? Vai ser meio repetido, porque a gente já comentou. Quando há um minyan, Hashem o vê como parte do coletivo de Am Israel, né? E o julga em favor desse coletivo, né? De forma que a tefilá do público ela é recebida sempre, assim traz Rambam, né? Que tefilat tzibur nekabelet tamid, né? Que a tefilá do público é sempre recebida, né? Essa é a opinião de Rambam. E essa é a opinião de todos os sábios, ou seja, que a tefilá do público sempre a Kadosh Baruch Hu recebe. A do individual é mais complicado, né? E por onde você aprende isso? Padá b'shalom nafshi mikrav li ki berabim hayu imadim. Ou seja, que a Kadosh Baruch Hu, que a minha alma ela encontra refúgio, ela encontra descanso, né? Das minhas lutas, quando? Por quê? Porque eu estou em público, né? Eu estou com um grupo. Então, aí a minha alma encontra descanso, ela encontra quem a escute, ela encontra quem a faça tranquilizar, né?
Quando não se está em público, a alma fica mais preocupada, para onde vou, né? Com base nesse passo, é que os sábios entendem que a tefilá com o público, ela é recebida, né? Hana, la porta. Quando alguém reza individualmente, seus atos são medidos e pesados, e sua tefilá pode não ser recebida, né? Quando a pessoa individualmente está rezando, ela tem que ter cuidado e saber que se ela está numa condição de que a tefilá possa ser recebida, né? Na maioria dos casos, sim, né? Claro, por quê? Porque as pessoas geralmente têm sua tefilá. Estão gritando, mami. As pessoas, é muito difícil encontrar gente tão rachá, né? Que é a maioria. Um rachá não está preocupado em rezar, né? Mas a pessoa que ela se para rezar e vai rezar sozinha, ela deve ter esse cuidado de, olha, como é que eu estou, né? Então, antes de rezar, só é importante que a pessoa faça chuva, se arrependa de seus pecados, Hashem, olha, eu sei que eu fiz mais coisas, agora, claro, sincero, né? Não é ferramenta aí né, de um atalho, né, para conseguir um recebimento da sua tefilá. Só vai dizer, não, eu errei, eu tenho cometido erros, cometido pecados, e eu venho pedir perdão. Então a pessoa se entrega, a pessoa se demonstra para Kadosh Baruch Hu o quanto ela está arrependida, aí se arrepende, faz um vidui, pequeno mesmo, e aí a sua tefilá tem maior probabilidade de ser recebida. Por quê? Porque a pessoa fez chuva. A partir do momento que a pessoa faz chuva e faz de coração limpo, né, de coração sincero, essa chuva é recebida. Ok? Então tem um passo de Mishlei que diz Zeva Reshaim Toavat Hashem. Bitfilat Yesharim Retzono. Ou seja, que o sacrifício, né, ou a oferta, né, dos perversos é abominável a Hashem. Mas, por outro lado, Tefilat Yesharim, a reza dos retos, né, ela é segundo a sua vontade, né? Ela é atendida segundo a vontade de Hashem. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado, né? A pessoa, né, vamos fazer aí um churrasco em Yom Kippur, né? E vamos rezar em Yom Kippur também, né? Com um churrasco. Não adianta. Não está fazendo nada. Está aproveitando a carne. Aproveite bem, né? Mas a tefilá não será recebida, porque a pessoa não está guardando o Torá ou mitzvot. Okay? E o que significa rezar com minyan? É rezar junto com o público, né? 10 pessoas, ou ser parte dos 10, né? E quem pode fazer parte desse minyan? Há uma regra para fazer parte desse minyan. A pessoa tem que ser Baal Mitzvah, né? Tem que ser alguém que sobre ela recaia os mandamentos, a obrigatoriedade dos mandamentos, né? E dos mandamentos aqueles que são determinados por tempo. Por quê? Porque no Minyan, a maioria dos mandamentos relacionados ao Minyan estão relacionados com o tempo. Então, quando se fala de Baal Mitzvah, não é somente que ele tem a obrigação com mandamentos, porque, na verdade, todo o povo judeu, todos têm obrigações com mandamentos, né? Seja maior número de mandamentos ou menor, todos têm a sua parcela de obrigação. Baal Mitzvah, o sentido é que a pessoa tem uma obrigação com os mandamentos, aqueles que são relacionados ao Minyan, né? A pessoa também tem que ser consciente, tem que ter consciência daquilo que vai fazer. Ela sabe que vai estar no Minyan, para quê? Para recitar temas de Kedushá, né? Ela não somente ela está obrigada a participar, ela é um Bala Mitzvah do Minyan, ela é obrigada a participar do Minyan,
como também ela tem consciência do que ela vai fazer aí. Uma pessoa que não tem essa consciência, não é consciente da sua obrigação como minyan, ela é isenta do minyan. Ela não pode ser contada no minyan. Né? Não necessariamente ela é isenta, porque ela é um balo mitzvah, mas ela não é contada no minyan. Né? Um terceiro exigência que vai definir quem é obrigado, né? Quem é contado no minyan, é a responsabilidade. A pessoa deve ser responsável, né, com os mandamentos. Uma pessoa que não é responsável na guarda dos mandamentos, ela não pode ser contada no minyan. Né? De forma que, em síntese, quando juntamos essas três características daqueles que são contados no minyan, o que a gente encontra? A gente encontra que, para ser contado no minyan, devem ser homens judeus, livres, acima dos 13 anos, com domínio de suas faculdades mentais e responsáveis com os mandamentos. Ok? Então, repetindo, homens livres, né? Acima dos 13 anos, com domínio de suas faculdades mentais, né? Sabe o que estão fazendo aí, e são responsáveis com os mandamentos. Eles tomam sobre si a responsabilidade de cumprir os mandamentos. Aquele que negligencia com os mandamentos é uma pessoa que não pode ser contada no minyan. Agora, o que é negligenciar com os mandamentos? Não é que a pessoa escorregou ali ou aqui. Todo mundo sabe que as pessoas não são perfeitas, né? Ninguém está exigindo perfeição, né? Mas a gente está se referindo àqueles que realmente não querem seguir a Torá, né? Aqueles que não importa a eles a Torá, né? Que profanam Shabat de forma pública, né? Que não lhe importa e não come kasher de nenhuma forma, aquele que é Cohen e se casa com uma não judia e não está importando com nada. Então, gente assim não são contados no minyan. Há uma pergunta, quem já escutou, né, que uma criança pode ser contada também no minyan? Né? Uma criança é complicado, porque a criança ela nem é Bar Mitzvah, ela nem tem a consciência e muito menos a responsabilidade sobre os mandamentos, certo? Então, por uma criança ser contada no minyan, isso é complicado. O que disseram os sábios? Disseram o seguinte, não é que ela é contada no minyan desde o começo, senão que, digamos que só tem 9 pessoas e precisa completar esse minyan, né? Então, tem uma discussão na Guemará se para completar esse minyan, né, se pode adicionar uma criança ou um escravo. Né? Em Masechet Berachot, vem discutindo se eu posso adicionar uma criança ou um escravo, né, para completar esse minyan. Né? Agora, claro que tem que ser uma criança ou um escravo que seja consciente, né, e muito embora eles não sejam obrigatórios, eles estão obrigados com a mitzvah, mas que realmente sejam conscientes do que estão falando. Por isso que quando se refere à criança, né, uma criança de pelo menos 9 anos, né, assim traz muitas opiniões, né, outros dizem que é a partir de 6 anos, mas que seja uma criança que esteja carregando consigo um sidur ou um rumash. Por quê? Porque é uma criança que já sabe ler e já pode estudar e já tem conhecimento, né? Já tem consciência do que é para fazer, do que representa a sua participação em um minyan. Né? E nessa discussão, muitos sábios foram contra, né? Foram contra Rambam, Rabbi Yonah, Ravia, Samag, Ramban, né? Rashba, Rocha, Shulchan Aruch e tantos outros foram contra, não aceitam essa ideia, né, de que uma criança possa vir a se completar o minyan para tefilá. Outros foram a favor. Rav Gaya Gaon, né, um Gaon, Rabbeinu Tam, Rabbi Zacharia Alevi, de Girona. Então, alguns foram aí a favor dessa opinião. Em todo caso, como halakha final, ou seja, ficou meio em dúvida, mas geralmente não se encontra criança para o minyan no que se refere
a tefilá, certo? Que se refere a Hazarat Hashatz, né? Quando o Shadet Tzibur, o Hazan, ele vai repetir a Midah, mas sim se conta a criança no Birkat Hamazon, quando se vai fazer Zimun. Então, no Zimun, se acostumou a contar uma criança, mas não na tefilá, né? Porque Zimun é inteiramente Midrabanan, e a tefilá ela é Mideoraita. Basicamente é essa a diferença. Quem profana Shabat voluntariamente, de forma voluntária e publicamente, não é válido para ser contado no Minyan. Então, a pessoa que ela não cumpre o Shabat, ela não tem interesse em cumprir o Shabat e o faz, o desrespeita publicamente, né? Então, essa pessoa ela não tem parte na contagem do Minyan. Ok? Vamos seguir na próxima gravação, vamos seguir aí no próximo tema. Ok?